Bom dia a todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, amada. Tudo bem? Sim. A paz. Bom dia. Vamos chegando. Daqui a pouco estamos iniciando a nossa escola dominical. Hoje, a nossa quinta lição. Quero mandar um abraço para a nossa irmã Maria Ete, que é aluna aqui da nossa classe e que está hoje aniversariando. Mandar também um abraço a todos os homens presbiterianos do Brasil. Hoje é o dia do homem presbiteriano do Brasil. Vamos chegando. Compartilhe aí o seu vídeo. Bem-vindo João Luiz, bem-vindo a Valdineia. Pedindo oração para a nossa irmã DCI. Ontem estivemos com a nossa irmã DCI lá em Barra Alegre. Foi muito bom revê-la no culto de ordenação do Luiz Eduardo, que é filho aqui da Igreja Presbiteriana de Olaria, criado aqui na escola dominical, e ontem foi ordenado ministro presbiteriano. Estive com a irmã DCI lá, com Sica, foi muito bom rever os irmãos. Silene Mafor, Deus abençoe. Daqui a pouco estaremos iniciando a nossa escola bíblica. A graça e a paz do Senhor a todos. Bom dia a todos os irmãos. Mais uma vez vamos estudar a palavra do Senhor em escola dominical. Isso é muito importante, aprendermos, conhecer a verdade, conhecer a palavra do Senhor. Tantas coisas que a gente aprende, né? A gente usa hoje em dia no Facebook, no YouTube. A gente aprende tanta coisa, receita. Nossa, faço tanta receita agora que eu tem nem mais caderno de receita. Antigamente a gente tinha caderno de receita, né? A gente já não perder tempo escrevendo caderno de receita, não. A hora que eu quero uma receita, eu vou lá. Então a gente aprende tanta coisa, receita para chá, eu tô passando mal, aí você vai lá, pesquisa um chá e você toma um chá. Então tanta coisa, né? Que a gente pesquisa, que a gente aprende. Então vamos aprender a usar essa ferramenta que é a internet, o Facebook, o YouTube, para aprender aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Estão chegando as irmãs, graças a Deus. As irmãs levantam cedo, vão à feira, aí passa aqui, já fica na escola dominical. Depois vai para casa fazer o almoço. Bom dia, bom dia, bom dia. Nora Ney chegando, Edna. Ontem estivemos lá em Barra Alegre. Edna é sogra. É a sogra do reverendo Dudu, agora é reverendo, né? Luiz Eduardo. Bom dia, povo. Amor, já pode começar se quiser, tá?
irmãzinha Varina. Bom dia, Varina. Chegou aqui a irmã Varina também. Dá tchau pro pessoal em casa, Varina. Dá um tchau aí pro pessoal lá em casa. Bom, queridos, vamos começar a nossa aula então nessa manhã. E vamos começar com a oração, buscando a presença do Senhor na nossa vida, pedindo a Ele que abra o nosso entendimento, né, para aprender o conhecimento da palavra do Senhor. Você aí na sua casa também, ore nesse momento, porque às vezes outras coisas tiram a nossa atenção e a gente se distrai. Eu estou preocupada com o que eu vou fazer de almoço, eu estou preocupada com aquela roupa que está lá na máquina, e ontem choveu, não pude botar no varal, e por aí vai as preocupações das pessoas. Mas que nesse momento você concentre em aprender aquilo que vai edificar a sua vida. Então feche seus olhos. Santo e poderoso Deus, nosso Pai, nesta manhã, Senhor, engrandecemos o Teu nome, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, por tudo que Tu és, ó Deus, um Deus maravilhoso, um Deus que não está com os ouvidos fechados, mas um Deus que ouve a nossa oração onde quer que estivermos, ó Pai. O Senhor ouve a nossa oração e o Senhor é o Deus que nos responde de acordo com aquilo que é melhor para nós, ó Deus, porque não conhecemos o nosso futuro, mas o Senhor sabe. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Senhor, e nós cremos nessa palavra, Senhor, e entregamos a Ti, ó Deus, as nossas vidas, entregamos esta manhã e rogamos, ó Deus, as Tuas bênçãos agora que vamos ouvir a Tua palavra, aprender, estudar, que este conhecimento fique fixado na nossa mente, Senhor. Amém. E que possamos entender tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós. Oramos a Deus agradecidos e confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa irmãzinha Zilma, a irmãzinha Gisele, Deus abençoe. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre a nossa lição. É a lição de número 5. Vamos abrir aí quem tem a lição e já vamos deixar o texto aberto em 2 Samuel 7. Nós não vamos ler agora, vamos ler mais daqui a pouco, mas já deixa aberto. Em 2 Samuel 7, de 1 a 17. O nosso tema é o descendente que edificará a casa de Deus. Preste bastante atenção nessa palavra casa, principalmente na língua portuguesa, em que casa tem vários significados. Então, pode até ser um verbo, né? Do verbo casar, ele casa. Então, a nossa palavra, nossa língua portuguesa tem vários significados. Então, preste atenção nessa palavra casa, que é o tema que nós vamos trabalhar hoje, o descendente que edificará a casa de Deus. Se os queridos irmãos e irmãs forem à Europa, vão observar igrejas assim, suntuosamente maravilhosas. Não tem nem como descrever a beleza daquelas igrejas, né? Isso assim em vários países, na Itália, na Alemanha, na França, na Suíça, em vários lugares, né? Vários países europeus que você viajar, você vai ficar assim, impressionado com a beleza das construções, das catedrais, das igrejas. No Brasil também não é diferente, né? Há poucos dias atrás, no mês de novembro, nós estivemos no Rio de Janeiro para fazer algumas coisas. E nos deparamos assim, a gente estava andando em uma rua muito movimentada, em pleno Saara, no Rio de Janeiro, aquela muvuca, e aí de repente a gente, né, viu que tinha uma igreja assim grande. Aí eu falei assim, estava calor, poxa, nunca entrei nessa igreja, vou entrar, estava com interesse de me refrescar. Queridos,
nós entramos na igreja e ficamos impressionados com a beleza. Você olha por fora assim, você não dá nada. Mas quando você vai, é muito bonito. Isso ali naquela muvuca na rua Senhor dos Passos, né? E depois a gente andando na Avenida 1º de Março, também entramos numa igreja belíssima, impressionantemente linda. E aí a gente começa a comparar, né? E se você já foi aí a região de Ouro Preto, né? Essa região mineira também, eu nunca fui. Mas dizem que tem igrejas assim belíssimas, tenho até vontade de ir para conhecer, para ver. É uma obra de arte verdadeiramente maravilhosa. De você olhar, gastar tempo, né? De ficar olhando a riqueza dos detalhes daquelas igrejas. E muitas dessas igrejas que a gente vê na Europa, elas foram construídas na Idade Média. Aquelas catedrais lindas, maravilhosas, que às vezes teve igreja que levou assim 50 anos de construção, 70 anos para ficar pronta, né? Porque cada detalhe gastaria muito tempo. E hoje estão lá obras maravilhosas. E aí você pensa assim, Deus, mas para que a construção dessas igrejas? E a gente entende de duas maneiras. Primeira maneira que a gente entende essa construção dessas igrejas maravilhosas, o desejo realmente de servir a Deus. Isso aí a gente também pode dizer. Muitas pessoas tinham um desejo genuíno de estar ali. Não, vamos construir uma igreja para reunir o povo, para o povo adorar a Deus. Existiam pessoas com um desejo sincero no coração, mas também a gente observa que existiam muitas pessoas que estavam ali apenas para usar a glória de Deus como desculpa, né? Para, na verdade, trazer o objetivo delas era trazer fama e glória. Ah, o rei tal mandou construir essa catedral. Ah, o rei fulano, a rainha tal, ou então o artista fulano de tal, foi ele quem embelezou toda essa igreja. Não podemos descartar de que realmente algumas pessoas, está chegando a nossa aniversariante, atrasada, né? Não, tá na hora, começamos agora. Não podemos descartar que realmente algumas pessoas tinham no coração o desejo de adorar a Deus. Mas também não podemos descartar esse interesse, que é o interesse em usar a glória de Deus como desculpa, quando na verdade o objetivo era a sua autopromoção, ou então até mesmo mostrar que era melhor do que os outros, né? Enfim, não importa. O que importa é que essas catedrais estão lá e hoje em dia a gente vai lá e a gente admira e a gente observa a beleza, a obra de arte ali que tem naquele lugar. Mas esse desejo de construir uma igreja, ou vamos dizer assim, construir um templo, um local onde o povo pudesse se reunir para adorar a Deus, esse é um desejo muito antigo. E esse desejo de ter um lugar específico para adorar a Deus, que não fosse apenas em suas casas, esse desejo estava no coração de Davi, do rei Davi. E é sobre esse desejo que nós vamos falar nesse momento. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel 7, de 1 a 17. E nós vamos ler. Primeiramente a gente vai falar um pouquinho que esse desejo de Davi, ele partiu principalmente de um momento em que ele tinha conseguido apaziguar toda aquela região onde ele vivia. Que os irmãos que leem a Bíblia, leem o Velho Testamento, sabem que era uma região de muita guerra, né? Era um povo fazendo guerra com o outro. E qual era o objetivo das guerras naquela época? Hoje em dia os objetivos de guerra são muito diferentes do objetivo de guerra daquela época. Naquela época as pessoas tinham, né, fazia-se guerra com o objetivo de, primeiramente, tomar o território, né, de quem perdeu a guerra. Ah, você perdeu a guerra, então esse território vai ser meu. E também
ficar com os bens das pessoas que tinham perdido a guerra e escravizar o povo. Esse era o objetivo na história antiga, nesse tempo aqui, né? Primeiramente, ficar com o território, ficar com os bens e escravizar o povo. E Davi conseguiu durante um bom tempo apaziguar aquele povo, acalmar aquela região ali e mostrar todo o seu poderio como rei. Não, eu sou o rei e aqui ninguém vai atacar. Aqui nós vamos viver em paz. Se você ler o capítulo 5 de 2 Samuel, isso é que tinha acontecido. Era um momento de muita paz dentro do governo de Davi, coisas que não se via antes, né? Antes eles estavam sempre envolvidos em guerra, em briga, em confusão, em tomar posse de terras, em libertar o povo, em trazer a arca. Sempre que o povo perdia uma guerra, a arca do Senhor era levada para o outro povo. Então fazia-se uma nova guerra para resgatar essa arca. E chegamos no exato momento em que tudo estava em paz em Jerusalém, né? Davi havia lutado contra os jebuseus se dispersaram e houve paz naquela região. Lembrando que não é uma região tão grande quanto o Brasil não, tá, queridos? Lá tudo é muito pequeno, né? Tudo é coisa aí de 30 quilômetros no máximo, tudo é muito perto, tudo é muito pequeno. E naquele momento, Davi conseguiu apaziguar aquele povo, conseguiu deixar aquela região ali um pouco mais calma. E aí, um dia, Davi constrói uma casa para ele, né, um palácio. Não, a palavra é palácio, mas a gente tem uma ideia diferente de palácio. Hoje em dia a gente imagina o palácio de Buckingham lá na Inglaterra, a gente imagina outros palácios, né, mas a palavra é palácio, mas não tem aquela suntuosidade que não tinha, aquela suntuosidade que a gente imagina. É muito interessante a gente fazer essas comparações e mostrar para os irmãos. Mas Davi construiu um palácio. Tá, mas não era um palácio como a gente entende palácio hoje em dia. Era uma residência onde o rei poderia ficar com a sua família. Porque até então o povo vivia em quê? O povo morava em quê? Tendas. Em tendas, né? O povo morava em tendas. Então, até porque estava sempre cheio de guerra. Então, tenda você é uma barraca. Você junta a sua barraca, bota debaixo do braço e vai para outro lugar. Né? Teve guerra ali, eu pego a minha tenda e vou para outro lugar. E assim sucessivamente. Mas como havia agora um momento de paz, Davi construiu para si um palácio, uma casa onde ele podia habitar com a sua família. Pois bem, nesse exato momento, Davi foi reconhecido pelos estrangeiros como rei. Até então as pessoas não eram reconhecidas como rei, elas fugiam de um lado para o outro. Naquele momento ele era reconhecido como rei e ele estava alegre, o povo estava alegre. Né? O povo estava alegre porque agora tinha um lugar para ficar. É mais ou menos quando você compra a sua casa própria, não é verdade? Quando você tem a sua casa própria, não importa o tamanho dela, se é grande, se é pequena, é minha casa e está paga. Quando você acaba de pagar a hipoteca da sua casa, né? Aquela sensação de alegria, de satisfação. Eu lembro que a primeira vez que eu dormi na minha casa própria, eu não dormi. Né? Depois que a gente arrumou a casa toda, feliz, a gente tomou um banho, estava calor, deitou, ficamos eu e Cláudio olhando para o teto assim, a gente não conseguia dormir, tamanha alegria, né, de saber que a gente fica em estado de euforia. Isso aí, é uma sensação assim, maravilhosa, né, euforia mesmo. Você fala, poxa, Deus me deu essa casa, que coisa maravilhosa, né, uma sensação tão agradável, é uma experiência impressionante. Então, Davi estava nesse momento, ele havia apaziguado o povo, ele era reconhecido entre aquela região ali, que agora ele era rei, que ali naquele pedaço era ele que mandava, que ninguém poderia se meter ali. Então, isso depois de muitas lutas, tá, meus irmãos? Você pega lá o capítulo 1 e 2 Samuel e vai lendo que você vai entender.
e agora ele está na sua casa. Então ele consegue olhar da sua janela que a arca do Senhor ainda estava guardada numa tenda. E isso bateu forte ao coração dele. Ele olhar aquela casa que ele construiu para ele, a casa do rei, palácio, né? O lugar onde o rei mora é o palácio, independente do tamanho. Ele estava ali com a sua família e ele olha da sua janela e vê que a arca do Senhor, aquilo que representava algo tão maravilhoso, ainda estava numa tenda. Então, chegamos no capítulo 7 e que ele sente no coração o desejo de construir uma casa para a arca do Senhor. Irmã Silvia, lê para a gente, por favor, o capítulo 7, de 1 a 17. Amém. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel. Eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, pois, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Que bacana, que bacana, né? Davi estava naquela empolgação, naquela euforia. Ai, eu fiz uma casa para mim, eu estou todo animado, agora nós temos paz na nossa região, então eu já fiz uma casa para eu ficar com a minha família, para ser o palácio do rei, agora eu quero fazer uma casa para o Senhor. Ele tinha razão no coração dele? Tinha, como ser humano, ele estava todo animado, todo empolgado, e aí ele chama o profeta Natã, o mesmo profeta que depois vai aconselhá-lo lá na frente. Então ele chama o profeta Natã: olha, é o seguinte, olha, tive uma ideia, eu fico imaginando Davi assim, todo animadinho, né?
nós vamos fazer isso e vamos fazer aquilo e desse jeito, e todo animado, e fala para o profeta que tinha interesse em fazer uma casa do Senhor. E Natã, vendo aquela animação ali de Davi, incentivou, falou, não, vamos fazer sim, né? Tem dinheiro? Tem dinheiro, nós estamos prósperos agora, e nós vamos edificar uma casa ao Senhor e tal. E Natã falou, então, se é esse o desejo do seu coração, vamos prosseguir com esse interesse. E aí chega a noite, e Natã deita-se e ora e busca ao Senhor. E aí o Senhor fala ao coração de Natã, dizendo para ele que aquele não era um homem. E nem ele era a pessoa escolhida, né? E nem ele era a pessoa para fazer aquela obra. Por quê? Como eu já falei no comecinho da nossa oração, nós não sabemos os planos de Deus e não conhecemos o futuro, né? Por isso que todas as coisas que vamos fazer, temos que submeter à vontade de Deus. Esse é o primeiro ensinamento que a gente aprende aqui. Todas as coisas que a gente for fazer, a gente tem que submeter ao Senhor, porque às vezes a gente, na nossa euforia, na nossa empolgação de querer fazer alguma coisa dar certo, a gente acaba atropelando os planos do Senhor e trazendo problemas para nós mesmos, né? A gente atropela às vezes as coisas, faz as coisas tudo correndo, achando, né? Não estou dizendo que a pessoa está com má intenção no coração, não, muito pelo contrário. A intenção verdadeira do coração, no caso aqui de Davi, era agradar a Deus, e às vezes nós, no nosso coração, a nossa intenção também é fazer as coisas certas. Por isso a gente precisa consultar a palavra do Senhor, sempre orar, pedir direção, pedir, Senhor, não permita que eu entre por porta errada, não permita que eu faça coisas que venham a desagradar ao Senhor e que venham a trazer prejuízos para mim mesmo, né? Às vezes a pessoa, não, foi Deus que falou isso comigo, eu tenho certeza, tá, mas o Senhor hoje em dia Ele fala conosco primeiramente através da palavra. Depois, quando oramos, o Senhor vai colocando circunstâncias na nossa vida que é necessário que a gente vá avaliando para saber realmente se aquilo é da vontade de Deus. Para lá na frente, a gente vai falar, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Não é? Por que eu fui tomar essa atitude? Por que eu fui tão exagerado no meu entendimento? Eu poderia ter ficado mais tranquilo, eu poderia ter esperado o Senhor me responder, né? A resposta do Senhor é a mais importante. Então é o primeiro ensinamento que a gente aprende daí. E aí, Natã vai e conversa com o Senhor, né? A nossa lição diz, naquela mesma noite o Senhor veio a Natã e revelou a sua vontade, proibindo os planos de Davi. Quantas vezes o Senhor proíbe os nossos planos na nossa vida? Né? A gente tinha uma intenção, tinha alguma coisa, e aí acontece outra, e aí depois a gente entende que era Deus que estava proibindo que fizéssemos determinada coisa na nossa vida. Vamos continuar aqui entendendo um pouquinho mais. E Deus vai falar com Natã da seguinte maneira: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Tipo assim, eu pedi você, né? Desde que saí, que eu tirei o povo do Egito, viemos caminhando, passando as mais duras penas, o maior dos sofrimentos, e nunca teve necessidade de se construir para mim uma casa. Por que nesse momento agora você quer? Né? Deus vai começar a questionar a Natã sobre as coisas. Por que você está querendo isso? Qual é a verdadeira motivação do seu coração? E Deus vai começar a falar com Natã. É comum imaginarmos que a única razão da proibição do Senhor foi o fato de Davi ser um homem de guerra. Já cansamos de ouvir esse tipo de colocação. Deus não permitiu que Davi construísse o templo porque ele foi um homem que fez muitas guerras para poder apaziguar o povo.
Não foi esse o motivo. Deus tinha outros planos em mente. Não era esse o motivo pelo qual Davi, e você já deve ter escutado aí muitas pregações, muitos estudos que falam isso. Davi não construiu o templo porque ele era um homem de guerra, ele tinha muito sangue nas suas mãos. Não era esse o motivo. Porque o motivo verdadeiro é Deus tinha já quem ele gostaria, quem seria aquele que futuramente construiria o templo do Senhor, né? E eu tenho que ficar olhando aqui a hora, porque o relógio saiu dali, senão eu fico perdida com o olhar. Então Davi foi revelado a ele através do profeta Natan que não seria ele a construir, mas quem construiria? Um descendente seu. E aí Natan não revela qual descendente, né? Porque isso ainda tinha muito tempo, ainda muita coisa ainda iria acontecer. Simplesmente Natan... Mas fala que é descendente dele. A descendente dele, né? Mas não fala quem. Davi teve muitos filhos, muitos descendentes, e não foi revelado a ele quem, apenas que seria um descendente dele. E já dando uma ideia que nos remete a Jesus, que já constrói aquele cenário que nós estamos falando a respeito de Jesus. Quer ver lá no versículo de número 16, diz assim, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e seu trono será estabelecido para sempre. Ora, qualquer filho de Davi que viesse a construir um templo, não viveria para sempre. Então, Deus já estava falando com Davi de que aquele templo que fosse construído, independente de ser um templo físico ou alguma coisa plantada nos corações, porque imagine, durante todo aquele tempo de peregrinação, o templo do Senhor era nas tendas, mas era também aonde? No coração. Quando a arca era retirada de dentro do povo e era levada para os povos pagãos, lá, aqueles outros povos, o povo não tinha um lugar, mas o povo deixou de adorar a Deus? Não. O povo deixou de servir a Deus? Não. Você que está aí na sua casa, né? Você está adorando a Deus. Por motivos, muitos motivos, você não pode estar no templo, mas você pode estar na sua casa, lendo a palavra, adorando a Deus, servindo ao Senhor no seu dia a dia. Mais ou menos, olha só como que acontece novamente algo semelhante. As pessoas agora estão adorando a Deus em suas casas, as pessoas, né, principalmente as pessoas mais idosas, que não podem vir à igreja por problemas de saúde, por tantas outras situações, elas deixaram de adorar a Deus, elas deixaram de servir ao Senhor, deixaram de buscar a sua palavra só porque não estão dentro do templo? Não, elas estão adorando, elas estão servindo ao Senhor, porque elas estão construindo dentro de si mesmos um templo para adoração. Esse é o primeiro ponto aí que a gente vai começar. E vamos lá, e o que a gente nota aqui, ainda no 16. Tira um pouquinho aí a máscara. Ainda no 16, quando ele fala, teu trono será estabelecido para sempre. É o trono de Jesus. É o trono de Jesus. Né? Que veio, que dura e reina para sempre. Então isso aqui já era uma afirmativa de que ele viria. De que ele já é uma preparação. A preparação. E veja só, quer ver? Deus está dizendo que sempre fez questão de estar presente com o seu povo por onde quer que ele andasse. O povo estava no deserto, Deus estava com ele. O povo estava no Egito, Deus estava com ele, e no momento certo retirou o povo do Egito. O povo ficou vagueando pelo deserto durante 40 anos, e ali são 400 quilômetros de distância, né? Mas à medida que o povo avançava, encontrava dificuldades, e o povo parava. E Deus esteve com eles, provendo todas as necessidades. Todas as necessidades. Né? Não deixaram de beber água, não deixaram de comer. Não passaram por nenhum tipo de situação em que o povo fosse completamente eliminado. Não, muito pelo contrário. O povo ia
se multiplicando, né? Tinha perdas durante as guerras, tinha sofrimento com as doenças, tinha sofrimento às vezes com a fome, mas o povo não foi eliminado totalmente, muito pelo contrário, o povo ia se multiplicando, até mesmo lá no Egito. No Egito havia uma grande preocupação porque o povo hebreu, as mulheres hebreias eram muito férteis e tinham muitos filhos, e isso assustou os egípcios com o medo de perder o poder. Por isso, eles começaram a escravizar aquele povo. E esse povo agora caminhou pelo deserto, foi retirado do Egito, caminhou pelo deserto, passou por muitas lutas e agora chega a Jerusalém, que era a terra que o Senhor havia prometido a esse povo. Né? Eles conseguiram retirar os jebuseus, que eram povos diversos, não era um povo certo. Várias pessoas que moravam ali, mais ou menos como o povo brasileiro, que é miscigenado. E esse povo saiu, e nesse momento o povo de Israel vai se estabelecer ali, naquele lugar. Né? Então o Senhor afirmou, no versículo de número 13, ele afirma, olha só, ele afirma que o descendente de Davi que prepararia uma casa para o Senhor. Né? No versículo 13, ele deixa isso bem claro para a gente. Ó. Este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei o seu reino e o seu trono para sempre. Né? Então essa foi uma promessa que o Senhor fez para Davi. E Davi, quando a gente vê lá na frente a construção do templo com Salomão, a gente vê que Davi, ele quando ele soube que não seria ele já começou a se preparar para um momento em que um dos seus descendentes estabeleceriam essa casa. Provavelmente, vamos dizer assim, como a gente, né? Quando a gente compra um terreno, você compra um terreno, mas preparando para construir. Mas você não tem dinheiro para construir, né? Aí você faz o quê? Você vai juntando um dinheirinho, você aplica na poupança, você aplica na bolsa de valores, aplica e faz, né? Hoje em dia tem diversas... Guarda debaixo do colchão. Bote para o colchão. Você vai fazendo a sua poupança para depois você construir. Este foi o momento em que Davi parou. Davi poderia se rebelar e falar, não, eu que vou construir essa casa. Olha como Davi também foi humilde, né? Durante toda a narrativa da vida de Davi, uma das características que a gente observa é ele. Quando o Senhor fala assim, eu te tirei da malhada do meio das ovelhas, ou seja, você era um menorzinho, um pastorzinho lá, um menino, né? Devia ter uns 17 anos, estava lá no campo, tomando conta das ovelhas. Quando o Samuel chegou para Deus orientar quem seria o rei, e aí todos os filhos passaram diante, não é esse, não é esse. Aí chegou uma hora e falou, não, peraí, Deus falou que era aqui. Não, mas tem aí o pai fala, não, mas tem um menino, o menino está lá tocando as ovelhas, mas é um menino. Vai lá, chama o menino. E era ele. Aquele meninozinho franzino, ruivo, né? Pequeno, de belos olhos. A Bíblia diz que ele tinha belos olhos. E vem aquele menino, e era aquele menino que seria o rei, né? Então, situações assim, completamente inusitadas, que a Bíblia vai mostrando, olha, é a vontade de Deus. Davi tinha irmãos altos, guerreiros, bonitos, fortes, homens já formados, mas Deus escolheu aquele pequenininho, porque Deus olha o que? O coração. E nesse momento a gente observa que realmente Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque ele simplesmente se humilhou e ficou tranquilo, porque acreditando, sempre obediente, acreditando em quê? Acreditando na promessa do Senhor. Irmão, você acredita na promessa que o Senhor fez na sua vida? Né? Quantas promessas a gente vê na palavra de Deus? Quantas coisas, às vezes o negócio está tão feio pro lado da gente, a coisa está tão complicada, que você esquece das promessas do Senhor, né? Não se esqueça dessas promessas. Se humilha, ajoelhe, ora, peça, confie, né? Confie, e peça ao Senhor que revele a sua
viver das promessas que Ele tem para a sua vida. Que no tempo certo essas bênçãos chegarão. Sim, já pensou se Davi levanta e fala, porque ele era o rei, não podia fazer, não. Natan, você tá velho, você tá caduco, você tá maluco, não, eu é que vou construir. Podia até ter entendido que o Natan estava querendo ser contra ele. Ser contra ele, né? sim. Podia ter se revoltado com o Natan, mandado açoitar, coisa desse tipo. Mas não, ele acatou, ele acolheu e foi obediente a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora vamos entender um pouquinho quando a gente fala a palavra casa, né? Que na nossa língua portuguesa eu falo assim, a minha casa. Eu posso me referir à obra. Eu falo a minha casa, eu posso referir à minha família. Sim. Eu posso falar a minha casa, se referindo ao comércio que eu tenho. Né? Hoje, antigamente era muito usada essa palavra, né? No comércio, casa disso, a casa de material de construção, casa de tecidos, não era assim mais antigamente? Casa de legumes e frutas, casa de secos e molhados. Né? Era bem assim. Então, exatamente. E eu posso me referir à casa como sendo o meu íntimo, o meu coração. Né? A gente diz que o nosso corpo é o templo. É o templo. Os irmãos estão conseguindo entender que essa palavra casa, ela pode ser usada de várias maneiras. Especificamente agora no texto, ela vai aparecer 14 vezes, com 2 significados distantes, né? Primeiramente, o primeiro significado, que é o significado de construção mesmo, de obra. Davi queria edificar uma casa, uma obra, tijolo, parede, telhado, né? Uma obra. E ela também significa não aquilo que se trata de um templo, de algo construído por mãos humanas, mas aquilo que Deus edifica dentro do nosso coração, né? A nossa casa, o nosso templo é o nosso coração, é onde o Espírito do Senhor habita, é o nosso entendimento. Aonde quer que você vá, você leva com você esse conhecimento do Senhor, né? Você leva aonde? Dentro da sua casa, dentro do seu coração. Você está aqui, você está dentro de um templo, mas dentro de você habita o Espírito do Senhor. E que você vai levar, você vai sair daqui, você vai para casa fazer almoço, Ele acompanha você. Você de tarde vai visitar alguém, Ele acompanha você. Você vai ao hospital ver alguma pessoa, Ele acompanha você. E o que você vai fazer? Por onde você passa, você pode deixar um pouquinho daquilo que tem dentro de você, né? Você vai fazer um almoço, aí você faz aquele almoço gostoso, aí a família fala, poxa mamãe, ai, a comida está tão boa. Aí você fica feliz, porque você pode deixar um pouquinho do amor que está dentro de você, transmitir para outras pessoas. Você vai fazendo uma visita ao doente, você dá uma palavra, você ora, você anima aquela pessoa, ou seja, você está levando a sua casa à casa de outra pessoa. Então é esse entendimento, é de saber que o mais importante é aquilo que habita dentro dos nossos corações. Quantas pessoas no mundo adoram ao Senhor e por morarem em algum país onde é proibido completamente a construção de templos, onde é proibido a adoração do Senhor, quantas pessoas vivem nesses lugares? Mas elas deixam de adorar a Deus? Não. Porque a adoração está dentro de quê? Da sua casa, do seu coração, do seu templo onde o Espírito Santo habita. É essa colocação que a gente vê aqui nesse texto, né? E aí, para a gente completar isso aqui, o filho de Davi que construiria o templo o filho de Davi que construiria o templo foi Salomão. A gente vai depois continuar a narrativa, né? O templo de Salomão, até hoje em dia ainda lá em Israel,
Tem a briga. Quem vai construir o templo de Salomão? Porque onde foi construído o templo de Salomão, agora tem Eles falam que é uma mesquita, mas não é uma mesquita, é tipo um centro cultural, onde tem aquela cúpula dourada, né, que a gente vê, e a mesquita é mais embaixo e tal, e fica aquela briga lá de quem vai construir, como é que constrói, o terceiro templo, vários templos, né, foi construído esse primeiro templo, Salomão construiu, depois ele foi destruído, depois houve a construção de outro templo, ele também foi destruído, houve a reforma, aconteceu tantas coisas, né, com aquele templo físico, mas o templo espiritual, que é a presença do Senhor na nossa vida, esse não pode ser destruído. Nós estamos aqui dentro de um templo belíssimo. Quantos se lembram do templo pequenininho que era lá embaixo, que era só embaixo, né? A irmã Alvarina, a irmã Edna, né? E quantas outras irmãs lembram, né? Eu e Gisele, a gente lembra. A gente tinha reuniões da mocidade naquele tempo, um tempo pequenininho, mas a gente via e a gente era feliz, né? Aí depois o conselho se reuniu, não, vamos construir um templo maior. E construiu esse templo aqui que é maravilhoso, né? Esse templo aqui, poxa, obra de arquiteto mesmo, né? Cada detalhe pensado minuciosamente para atender o quê? Para atender ao povo. Então Davi tinha esse mesmo desejo no coração, mas não era para ele, era para o filho dele. E aí, para a gente terminar, Deus fala em estabelecer para sempre o trono de Davi. E Davi entendeu, olha que coisa interessante. Davi, ele entendeu que Deus estava falando não somente de um descendente carnal, de um filho dele, mas algo muito maior. Ele entendeu de um descendente dele que seria glorioso. Então, essa unidade que Davi tinha, esse entendimento que Davi tinha das coisas espirituais, era muito grandioso mesmo, né? Porque quando Natan chegou e falou para ele, o que estava no versículo 16 e 17, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi, né? Então, Davi entendeu, se é Natan que está falando isso comigo, porque Deus tem algo muito glorioso, Deus tem algo muito maravilhoso para mim, para minha descendência, que é um descendente que com certeza faria toda a diferença. Nesse texto aqui, minhas queridas, Deus já estava se referindo a Jesus, né? Porque Jesus, estudando lá a genealogia de Jesus, Jesus é descendente de Davi, né? Nós não sabemos, nós não temos das nossas famílias uma árvore genealógica. Tem até uns grupos aí que montam árvore genealógica, mas é muito difícil, principalmente no Brasil, em que a população é totalmente miscigenada. Vem de tudo que é lugar do mundo. Vem gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Pessoas que, principalmente no Brasil, pessoas que vieram de Portugal, vieram da Suíça, aqui em Friburgo. Nossa, Friburgo fez 200 anos e a maioria, né, das pessoas que vieram para Nova Friburgo eram suíços, que estavam procurando uma nova terra, um novo lugar para viver, e aí vieram para cá. E por isso que a gente tem muitas pessoas louras, de olhos claros na cidade, porque são descendentes desses suíços, desses europeus. Depois vieram alemães, e vieram franceses, e portugueses, e japoneses, e aí, olha só, e foi misturando tudo, né? Africanos, muitos, né? Muitos e muitos africanos. Então a nossa população é completamente miscigenada, é difícil de se montar uma árvore genealógica. Você, no máximo que você conhece, é seu bisavô. Para trás do seu bisavô, já nada mais. Você já não sabe mais, né? Eu acho que nem meu bisavô, não, até meus bisavós eu sei. Para trás eu já não sei mais nada. Eu só sei bisavós, nada mais. Nada mais, né?
Mas a importância da genealogia para o povo judeu era muito grande. Então você pega lá Mateus, começa a ler fulano que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que não gerou não sei quem, e por aí vai até chegar em Jesus. Num determinado momento vai passar por Davi. Então Jesus, descendente diretamente de Davi, né? Então Davi teve essa percepção espiritual de que um descendente seu, maravilhoso, reinaria para sempre. Porque por mais que seu filho Salomão, ele ainda não sabia que era Salomão, por mais que seu filho construísse o templo, edificasse um templo maravilhoso ao Senhor, aquele filho não ia viver para sempre, né? Somos humanos, morremos num determinado momento, que o Senhor sabe de cada um. Agora, Davi teve essa percepção de que seria um descendente maravilhoso e que o seu trono duraria para sempre, né? Aí a gente canta: seu trono é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. É esse entendimento maravilhoso que nós temos que ter ao ler o Velho Testamento, de que todo o Velho Testamento fala a respeito de Jesus. Esse descendente maravilhoso, esse descendente que duraria para sempre, que estabeleceria o seu trono para sempre, independente de ser um trono físico ou um trono apenas do coração. E quando fala do trono do coração, ele está se referindo aqui à igreja, né? Essa casa edificada. Abra sua Bíblia aí, Hebreus 3, nós vamos ler versículo 4, já estamos quase terminando, 5 e 6, Hebreus 3. Quem achar pode ler, tira a máscara para a gente poder ouvir. Hebreus 3, 4. Hebreus 3, de 4 a 6. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e exultação da esperança. De que casa que ele está falando? De nós, do nosso coração, né? Então a casa do Senhor é a igreja. Aonde a igreja se reúne é apenas o templo, né? As paredes. Mas a casa do Senhor somos nós. Cada um de nós é casa de Deus. E essa casa precisa ser o quê? Multiplicada, né? Precisamos multiplicar a nossa casa fazendo como? Levando a palavra de Deus para outras pessoas, falando do Senhor, mas não é de uma maneira que tem gente às vezes que é até enjoado, né? Quer ficar falando da palavra do Senhor de uma maneira assim: não, você tem que aceitar Jesus, então você vai impositiva, né? Essa era a palavra. Impositiva não. Você fala da palavra do Senhor com as suas atitudes, com amor no seu dia a dia. Simone, essa perpetuação, né? Que a gente tem a responsabilidade, eu sinto a responsabilidade de levar a palavra de Deus, o Evangelho. Eu me cobro muito a minha família, os meus filhos, e me preocupa muito. Então, ontem à noite eu estava em casa sozinha, né? Com a palavra de Deus, estava orando. Quando me veio à mente, em casa nós éramos em 9 filhos, fora os empregados, tá? E meu pai ficava com a Bíblia, nós que éramos menores, a gente corria para pegar a Bíblia e esconder quando eu estava aprendendo a ler, né? Nós queríamos ler, uma só que lia, né? Lia a Bíblia e depois tudo em círculo assim, e fazia oração todos os dias de manhã. A palavra de Deus era pregada, e papai sempre, papai e mamãe, né? Sempre rigorosos ali, nos caminhou na igreja desde o berço e tal. E hoje eu me pergunto,
Senhor, tende misericórdia dos meus filhos para mim. Porque eu até falei para Ed, né? Filha, você tem um compromisso, liga para o pastor se você não for. Ah, vou fazer almoço para a senhora. Senão eu não quero, você vai à igreja. Aí, não está feito. Então isso me preocupa muito, porque eu vejo meu neto, vejo minha neta, vejo meu bisneto, as minhas duas filhas, que eu só tenho 2 filhas. E aí, que dessa descendência, que dessa continuidade que nós temos a responsabilidade. É a nossa responsabilidade, né? A responsabilidade que eu jurei, quando batizei, que eu prometi, entende? Aí eu me cobro. Hoje em dia a gente vive um momento em que as pessoas são muito acomodadas no seguinte sentido: ah, a criança chora, a criança faz barulho, ah, não vou levar. E aí a gente não cria na criança esse hábito. Ou então, a gente não faz isso que seu pai fazia, de pegar, não, tal hora nós vamos ler a Bíblia. Lá na minha casa a gente tem. Sim, agora sim. Mas aquilo que foi alimentado, num determinado momento, volta, né? Poxa, minha mãe lia a Bíblia comigo, eu não estou lendo a Bíblia com os meus filhos, eu tenho que ler a Bíblia com os filhos. Num determinado momento, os filhos às vezes se dispersam, mas aquilo que foi plantado no coração deles, na casa, não morre. E num determinado momento, pode ter certeza, meus irmãos, quantas pessoas a gente vê que quando já estão com mais idade, depois voltam e falam: olha, eu perdi tanto tempo que eu poderia estar na presença do Senhor, a minha mãe me ensinou, o meu pai me ensinou, mas eu olhei o mundo e agora eu vi o quanto eu estava errado e eu volto à casa do Senhor. Então, minha irmã, não desista de orar pelo seu filho, aquele filho que está afastado, aquele filho que está fazendo um monte de coisa errada por aí. Não desista de orar por ele, né? Não fala assim: fulano de tal já entreguei para Deus. Tá, você vai entregar para Deus como? Através da oração, todos os dias, né? Porque a casa do Senhor somos nós, o nosso coração, a nossa vida, né? Aquilo que a gente faz para o Senhor. E Jesus é quem? É esse descendente perpétuo que falou lá, e que nós temos essa responsabilidade. A nossa responsabilidade, principalmente filhos adultos. Filho adulto, você não pega pela mão quando era pequenininho, né? E carrega para qualquer lugar. Mas o filho adulto, você pode fazer o quê? Orar e colocar, porque no momento certo, pode ter certeza que o Senhor fala ao seu coração. É como você colocou muito bem, às vezes a gente tem um problema e fala assim: eu não posso resolver, entreguei para Deus, e esquece. Tipo assim, é responsabilidade sua, meu Deus, não é mais minha. Não é só isso. Você pode e deve entregar a Deus, mas você tem que orar, é através dessa oração contínua, desse estar entregando sempre a Deus, estar pedindo. É diferente o entregar a Deus de modo relaxado, de modo de busca, né, de interceder, para entregar para Deus de um modo assim de entrega, de relaxar. Né? Se vira, meu Deus, o problema é seu, né? É muito diferente uma coisa da outra, né? E a palavra é a mesma. Você pode entregar em oração, entregar até em jejum a sua família a Deus. Orando. Agora, e tem também entregar a Deus, tipo assim: não é minha responsabilidade, é de Deus. E essa expressão entreguei para Deus, na nossa língua portuguesa, né? É uma expressão deixei para lá. Não é isso, não deve ser isso. Nunca, de jeito nenhum. É o entregar diário. Nós entregamos nossos filhos nas mãos de Deus Isso aí, a sua parte você está diante do Senhor, a sua parte você está fazendo. Agora, a obra, quem vai fazer do coração deles é Deus. A sua parte você está fazendo. E outra coisa, a sementinha plantada numa criança, no coração de uma criança, ela vai em algum momento germinar. Porque aconteceu comigo. Eu vim de um lar católico, muito católico, fiz comunhão, catecismo, etc. Mas eu via as vizinhas lá, tinha os programas evangélicos nas rádios, e elas também cantavam durante o dia, aqueles hinos, né? E eu ouvia, como criança eu ouvia, não tinha como não ouvir, era tudo perto, vizinho do lado, mas nada de querer ser crente, porque minha mãe tinha verdadeiro horror. Só que depois de adulta, quando veio a ação do Espírito Santo na minha vida, tudo aquilo veio à tona, estava lá dentro do meu coração, e veio e cresceu, e eu
sou essa bênção, fui muito abençoada, me sinto abençoada, glória a Deus. Glória a Deus. Né? Às vezes a gente fala e pensa que a pessoa não está nem registrando, né? Eu como também, quando eu estava no meu primarinho, né? Vim morar aqui no Rio, né? Há 8 anos, 9 anos. Então eu tinha uma coleguinha, sei que era Maria Regina, e eu ainda brincava. Regina, perfume, não é? Sabonete? Sim, tinha. Não sei. Regina. Enchia muito pra ela. E eu levava a igreja comigo. Eu já era mocinha, quando mocinha, eu levava. Passaram muitos anos, né? Eu fui à casa da mamãe, e aí fui à igreja da mamãe e encontrei com ela. Ela falou assim: se eu sou crente hoje, agradeço a você. Mas por quê? Quando você me levava à igreja. Coisa que eu já tinha até apagado da memória isso aí. Entendeu? Então, às vezes a gente está jogando a palavra e não está nem sentindo o nosso testemunho, né? Nossa insistência. Sim. Vamos à igreja. É muito importante a gente convidar. Muito importante, né? É a bênção do Senhor para nós. Então, queridos, que o Senhor habite na casa de cada um, Amém. na casa física e na casa espiritual, que é o nosso coração. Amém. Por quê? Porque o descendente de Davi, esse, com certeza, viveu, vive e viverá pelos séculos dos séculos, e ele está voltando para buscar a sua casa. Oh, glória. E é legal também. Arruma a sua casa que ele está voltando. E é legal também que no final, lá em Apocalipse, porque é tabernáculo, né? Lugar de habitação. Em Apocalipse fala que ele vai tabernacular com a igreja. E aí nós vamos morar realmente na casa de Deus. Né? Aqui, essa morada ainda ela é coletiva no templo, ela é individual dentro de nós, mas quando fala em Apocalipse, fala que ele vai tabernacular, ele vai morar com a gente. Né? A gente vai estar na casa de Deus. Né? Amém. Então que Deus abençoe você na sua casa também, que o Senhor fale ao seu coração. Vamos cantar? Teu reino é sempre eterno. Sim. Vamos finalizar? Sim, vamos finalizar cantando esse cântico, Teu reino é sempre eterno. Puxa aí, pastor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O reino se abala, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Amém. Pastor, pode orar? Parabeniza aí hoje, amor, dia do homem presbiteriano. Hoje é dia do homem presbiteriano, nós queremos parabenizar a todos os homens, lembrando a todos os homens que o Senhor está com cada um de vocês. E que Deus abençoe a todos e que cada um se aproprie da responsabilidade de um homem dentro da sua família, a responsabilidade de um homem dentro da igreja. Amém. Né? Que nenhum homem se acovarde de servir ao Senhor, que nenhum homem se acovarde de cuidar da sua família, mas que seja abençoado pelo Senhor e que sejam homens de respeito para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, parabéns a todos.
Lembramos que hoje à noite teremos o nosso culto aqui às 19 horas, com a Santa Ceia. Então participe conosco, venha adorar ao Senhor. Não fique em casa não, meus irmãos. A bandeira aqui em Friburgo agora é amarela, 70% do templo. Nosso templo é bem grande, então tem espaço para ficar todos espalhadinhos aqui dentro da igreja. Use máscara, álcool em gel e venha adorar. Não fique em casa não, venha adorar conosco. É tão bom a gente poder olhar, ver os irmãos. Hoje eu vi a irmãzinha assim, eu fiquei tão feliz. Ai, coisa boa ver a irmã auxiliadora conosco também, e outras irmãs. A gente fica feliz em ver os irmãos. Então venham adorar ao Senhor hoje à noite. E vamos orar parabenizando a nossa irmã Maria Ete, que hoje completa um ano mais de vida, guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida no seu devido amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Vamos orar? Agradecendo a Deus. Pai de amor, nós te louvamos, te bendizemos por este dia, Pai abençoado, pela chuva que caiu ontem e anteontem, uma chuva tão maravilhosa, Pai, refrescante naqueles dias de calor, e hoje o dia vai se renovando, o sol vai voltando. Nós te damos graças por isso, Pai, pelo teu cuidado para conosco. E hoje também te damos graças pela nossa irmã Maria Ete, que escolheu, ó Pai, a tua casa para render graças ao Senhor nesta manhã, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela, Pai. Ó Deus, continue abençoando a nossa irmã, que compartilhou aqui a sua preocupação com a sua família, quando ela lembrava que estava ela, seu pai, os filhos em volta, e hoje ela se preocupa de ver a sua família tão distante da tua presença, da tua casa. Ó Deus, oramos, Senhor, traga um genuíno avivamento no meio da tua igreja, que traga os filhos, ó Pai, para de volta à tua casa, a casa do Pai Celestial. Ó Senhor, que os encantos do mundo não venham a enganar nossos filhos, nossas famílias, mas que eles sejam atraídos à tua palavra, atraídos à tua verdade, Senhor, atraídos a ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos dar tchau para a Maria. Tchau. Agora os irmãos aí, todo mundo dando tchau. Vamos lá? Tchau. Todo mundo dando tchau para o pessoal em casa. Boa noite, boa noite. Flávio, dá tchau aí também. Boa noite, boa noite. Tá bom. Bom dia, bom dia. Bom dia. Boa noite. Deus abençoe a todos. Bom dia a todos, bom dia.